Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador. Olá pessoal, hoje estou aqui para falar um pouquinho do programa Medicina Humanizada, que hoje está completando 2 anos. Bem, na verdade o programa Medicina Humanizada nasceu depois. Primeiro nasceu a própria Medicina Humanizada, nasceu o Instituto Caçador de Medicina Humanizada, que é resultado de uma ideia, de uma concepção nova, diferente da medicina, a maneira como eu vejo, como eu via, como eu vejo a medicina, né? Uma medicina diferente, uma medicina que se importa mais com as pessoas, que se liga nas pessoas, que ouve, que explica, que interage e que procura trazer mudanças na vida de cada um, tratar cada um como indivíduo, como um ser único com características próprias, valorizar o pensamento, a opinião, a tomada de decisão, trazer saúde com menos remédio, com mais mudança de estilo de vida, com mais mudanças de hábitos. Essa medicina eu procurei passar para os meus filhos. E nós criamos o Instituto Caçador de Medicina Humanizada, na intenção de praticar essa medicina, intenção que foi colocada em prática, que é colocada em prática todos os dias, nós estamos aqui trabalhando. E daí nasceu o programa Saúde Humanizada, o programa Medicina Humanizada, a medicina que entende você e também quer ser a medicina que você entende. Lembram dessa frasezinha? Pois é, ela resume bem o espírito do programa Medicina Humanizada. O programa sempre se preocupou em levar informação, em levar uma informação em linguagem acessível, uma informação que fosse útil, que transformasse a vida de quem está aí, você, nos assistindo. Dá uma olhadinha no que nós fizemos nesses 2 anos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Pedro Caçador e essa é a primeira edição do programa Medicina Humanizada. A gente vai ter um programa num lugar bem diferente. Isso foi de propósito, porque eu acho que o ambiente é extremamente importante para o emagrecimento. Estamos falando de emagrecimento. Vou continuar contando para vocês como eu perdi mais de 20 quilos. No verão, os cuidados com a beleza, os cuidados com a pele no verão, são diferentes, são especiais? Sim, agora no verão, né, é uma estação bem quente e a gente se expõe muito mais aos raios solares, à radiação, né, que existe na luz solar. E com isso a gente fica exposto, né, correndo o risco de sofrer mais queimaduras, a nossa pele ela fica mais oleosa, né, a gente transpira mais. Então, os cuidados com a pele nessa estação, ela realmente muda. Dr. Luan, podemos considerar a saúde mental como um problema de saúde pública? Sem dúvida. O Brasil hoje já está em primeiro lugar no ranking de prevalência de transtornos de ansiedade, primeiro lugar no mundo. O segundo lugar das Américas em relação a transtorno de depressão, perdendo apenas os Estados Unidos. Então nós já somos mais de 19 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade, mais de 12 milhões depressivos e a triste marca de 32 suicídios por dia. O assunto é saúde da mulher e o entrevistado é o Dr. Elvídio dos Santos, ginecologista de muitos anos. Dr. Elvídio, o senhor tem quanto tempo de formado? Pedro, ainda bem que você perguntou só o tempo de formado, 34 anos. Vou fazer 35 em agosto. Perfeito. Doutor Elvídio, a gente se formou praticamente na mesma época, tá? Na mesma faculdade. Na mesma faculdade.
né? E o doutor Elvídio tem uma carreira bastante longa na ginecologia aqui do estado, né? Ele é um esportista, ele é um executivo de uma grande indústria e ao mesmo tempo consegue praticar esporte, preservar saúde, ter saúde e uma vida feliz. Daniel, eu queria que você falasse pra gente como é que começou essa sua paixão pelo esporte. A paixão pelo esporte, ela vem desde muito cedo na minha vida, e o esporte, mais do que um atrativo, algo que me ajudou no meu desempenho profissional e na minha vida social, ele foi meio que um centro, um definidor da minha própria carreira e também do círculo social e da convivência que eu sempre tive com as pessoas no restante das partes da vida, né? O intestino, como eu disse, ele é meio deixado de lado, né? Não é considerado tão importante assim, mas ele é muito importante. Doutora Richaiane, explica pra gente essa importância do intestino, como é que eles se relacionam com toda a saúde do nosso corpo. Bom, as pessoas acreditam que o intestino só tem a função de eliminação, de formação das fezes. Na verdade, a nossa saúde começa pelo intestino. Na verdade, no intestino delgado, que é aquela primeira porção do intestino, ocorre a absorção dos nutrientes. E o intestino grosso, que é a parte final, ocorre a eliminação e formação das fezes. E aí, estão gostando? O programa foi muito bom, não é verdade? Aguardem aí, no próximo bloco tem mais. Eu sinto quando o meu colesterol está alto. Mito ou verdade? Mito. Você não sente quanto está o seu colesterol. Você até vai sentir o dia que ele entupir, provocar uma placa e entupir, você vai infartar e vai sentir dor. Mas o quanto está o seu colesterol hoje, agora, no sangue, se ele está baixo ou alto, se está em 100 ou está em 1000, você não faz a menor ideia. Estamos de volta e durante esses 2 anos eu tive a ajuda, a colaboração de muita gente, de muitos amigos, de muitos profissionais aqui no programa e especialmente dos meus filhos, Dr. Pedro e doutora Thalita. Olá, o programa Medicina Humanizada está de cara nova. Eu sou a doutora Thalita Casador, cardiologista. E eu sou o Dr. Pedro Casador, neurologista. E juntos, a partir de hoje, vamos apresentar o programa Medicina Humanizada. Hoje o nosso tema é crise de ansiedade, palpitação, aceleração do coração, dor no peito, cansaço, sudorese nas mãos, um aperto aqui na garganta, o ar que não entra, aquele tremor que às vezes dá, dificuldade para dormir, um momento que você está extremamente acelerado, você pensa, meu Deus, eu estou morrendo, eu estou infartando, o que será que está acontecendo comigo? E essa dúvida é muito comum, né? Muitas dessas vezes, o que você está tendo ou alguém que você viu que já falou isso, era uma crise de ansiedade. E a gente precisa entender o que é ansiedade para a gente começar a separar se isso pode ser uma crise de ansiedade ou se isso pode ser um infarto do coração. O tema de hoje é ansiedade nos dias atuais e para isso eu convidei a psicóloga Camila Stackel para que tá aqui com a gente fazendo um bate-papo e conversando um pouquinho sobre isso, sobre como a ansiedade nos dias de hoje, nessa correria do nosso dia, com tantas notícias que nos preocupam, como isso está interferindo na vida de cada um de nós. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês podendo conversar sobre ansiedade. Que bom. Bom, antes de falar um pouco sobre todas essas consequências, né, que a gente vê nos dias atuais, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente o que é ansiedade, porque eu imagino que exista uma ansiedade que todo mundo tem um pouquinho, né? Me explica um pouquinho essa diferença. Então, a primeira coisa que nós devemos prestar atenção e diferenciar é que existem 2 tipos de ansiedade, a normal e a patológica. Ou seja, a ansiedade, eu ouço muito no consultório o quê? Ah, doutora, a ansiedade tem cura? Não, não tem como a gente curar uma emoção. Ansiedade é uma emoção. Então a gente precisa saber diferenciar elas, a normal e a patológica. E hoje o nosso tema são perdas, como lidar com perdas. E para isso eu convidei hoje o psicólogo Gabriel Pirovani. Olá, obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
Espero poder contribuir aí com a discussão e explicar um pouquinho para vocês sobre perdas e como lidar com as perdas. Maravilha, Gabriel. Bom, para começar a nossa entrevista, primeiro fala um pouquinho de como a gente lidar com perdas, que é algo tão comum. Acho que praticamente todo mundo, se não passou, vai passar por isso na vida. E é um momento que realmente é muito frágil da pessoa, né? E saber lidar com isso é importante. Certo. Bom, primeira coisa, Pedro, a gente precisa entender um pouquinho do que se tratam as perdas, né? Quando a gente fala sobre perda, muitas vezes vem na nossa mente a perda de um ente querido, pela morte, né? Mas a perda, ela pode significar várias coisas em vários âmbitos da vida, e isso é muito importante. A gente pode perder um emprego, a gente pode perder um grande amor, a gente pode perder um animalzinho de estimação, algumas pessoas perdem partes do corpo também. Então, assim, as perdas, de maneira geral, elas englobam vários âmbitos da nossa vida. E é isso que é muito importante que a gente entenda, que essas coisas, elas estão todas interligadas. Me explica um pouco, Adenilton, como que funciona hoje, como que tá dos últimos anos, se alguma coisa mudou em relação a isso? Olha só, Thalita, sim, mudou bastante. Por quê? A UTI, ela surgiu justamente lá no pós-guerra, justamente com os pacientes mais graves. Então, principalmente os pacientes que eram submetidos a algum tipo de procedimento cirúrgico de grande porte, iam para um setor que acabavam chamando de unidade de terapia intensiva, justamente para evitar maiores complicações. Então, na verdade, antigamente era chamado como corredor da morte. E hoje a gente já conseguiu desmistificar isso daí e, na verdade, trazer um novo conceito que é o quê? É o corredor da vida. É justamente onde que o paciente vai ter a maior chance de ter uma recuperação plena da sua afecção ou da sua doença ou do seu pós-operatório. O local onde que tem médicos 24 horas, equipe capacitada, equipe multidisciplinar e cada vez mais humanizado esse cuidado dentro desse setor que a gente chama de unidade de terapia intensiva. E aí, Thalita, o que você achou desses últimos meses? Sabe que eu gostei da ideia? Nunca me imaginei apresentadora, mas olha, acho que a gente tem futuro, hein? Eu não vou mentir que eu também gostei, tá? Muita coisa nova que a gente passou por aqui, que a gente conversou, tentamos passar uma ideia mais do cérebro, né? E do coração, eu como neurologista, Thalita como cardiologista, e passar de uma forma simples que vocês entendam, para ajudar a tomar a melhor decisão, de uma forma mais individualizada e que fique melhor para você. Exatamente. Então a gente procurou colocar você no centro da sua decisão sobre a saúde. Você é o condutor da sua vida. Você que vai levar a qualidade de vida e anos aí para frente, sabendo melhor sobre as suas doenças, sabendo melhor o que são as doenças do cérebro, do coração, o que é ansiedade, o que é problema grave no coração, o que é problema grave no cérebro, o que não é. E dessa forma, esperamos ter contribuído para que você entendesse um pouquinho mais sobre o que é essa medicina humanizada que a gente procurou fazer aqui nessa temporada que ficou de cara nova. Espero que vocês tenham gostado. Olá, eu estou aqui respondendo algumas perguntas no Instagram, no quadro Dr. Pedro Responde, e algumas aqui eu achei muito interessante e resolvi compartilhar. A pessoa que faz muito exercício deve tomar termogênico? Olha, depende. Para emagrecimento, o principal é dieta sempre. Se a pessoa já faz uma dieta boa e não tem nenhum problema cardíaco que impede, que proíbe ela de tomar termogênico, e ela quer algo mais, ela pode tomar termogênico. Mas se a pessoa está tomando termogênico achando que isso vai emagrecê-la, não vai, tem que fazer dieta. E assim se passaram 2 anos do programa Medicina Humanizada, que agora vai entrar numa nova fase. Trago para vocês essa novidade. A partir de agora, Medicina Humanizada estará nas plataformas digitais, nas nossas plataformas. Dr. Pedro Caçador, doutora Thalita Caçador, Pedro Caçador Neuro, Instituto Caçador de Medicina Humanizada. Nas nossas plataformas digitais, você vai continuar encontrando todo o conteúdo que a gente produz, que a gente faz para transformar a vida de todo mundo, para uma nova medicina, para uma nova realidade.
porque a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.